Salvador, Senhor Jesus o Cristo, gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo mais uma vez pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em mais uma live aqui conosco. Gratidão ao nosso Senhor Jesus o Cristo por trazer cada um de vocês a mais uma live aqui da nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam com todos nós. Muitíssima gratidão. Eu me chamo Fátima, abençoada, e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, é quantidade, é matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores das nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la em nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos, amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41 e 42, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, e João, capítulo 15, versículo 15. E vejam os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @as_sem-ovelhas. Minha missão é de uma tribo de um rebanho das 100 ovelhas do Senhor Jesus o Cristo e de ministrar 12 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao coração de todos os 100 rebanhos de ovelhas do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções, interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que sempre fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que sempre houveram sorteios? Nos livros de Atos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico, capítulo 16, versículo 8 ao 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias, capítulo 10, com foco no versículo 34, Neemias, capítulo 11, versículo 1 e 2, e no livro da Sabedoria, que é o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção, temos um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @as_sem-ovelhas, escolhendo o número de 1 a 100. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações. Além das realizadas durante todas as nossas lives de segunda a sexta, no @as_sem-ovelhas, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa nossa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro das 100 ovelhas, e diga qual número de rebanho de 1 a 100 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e que o reino dividido não prospera. Leiam e meditem no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais.
Sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa R$1 bilhão, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, no @as_sem-ovelhas, podem ter acesso à graça de Cristo. E com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar e sendo a pessoa fiel aos nossos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leiam e examinem na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30, 32, Lucas, capítulo 5, versículo 14, Lucas, capítulo 6, versículo 38 e 40, Lucas, capítulo 11, versículo 41 e 42, Romanos, capítulo 15, versículo 16 a 18 e Provérbios, capítulo 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar e dizimar nessa obra do Senhor Deus para conosco, na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil, ou através desse QR Code aqui acima da minha cabeça. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, rendas complementares financeiras, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais, para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. E muita atenção, todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes independente do valor dos seus dízimos e de suas ofertas, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Vamos estar dando início agora às nossas orações. Lembrando que todos os inscritos, todos os seguidores, todos os ofertantes e todos os dizimistas recebem orações, além dessas realizadas durante toda a nossa live. Após essa live, o término dela, você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, sem cessar, tá? Tudo para mais honra e mais glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. E que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, sendo derramado sobre todos os umbrais de portas e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, livrando de todo o mal e toda obra do mal, seja cada uma vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. Que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, sendo derramado agora sobre cada vida aqui presente, para que seja destruído e preso todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E que haja o poder que há no fogo do Espírito Santo do Senhor Deus em cada vida aqui presente, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @as_ sem ovelhas. Eu peço ao Senhor o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo. Amém. Agora estarei apresentando as minhas mãos para darmos início ao sorteio das ministrações. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os 100 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todas as ovelhas dos 100 rebanhos do Senhor Jesus, o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos, incluindo para as 12 ministrações em Salmos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida aqui alcançada nessa live, em cada lar, em cada ambiente, aonde ela for compartilhada. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, sendo derramado agora sobre o alto de nossa cabeça, até a planta dos nossos pés, destruindo todo espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que ele seja preso, ele e toda a obra dele agora, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor meu muitíssimo. Amém. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Vamos estar dando início agora ao sorteio do primeiro livro a ser ministrado, lembrando que é dos 66 livros da Bíblia Sagrada e é uma palavra revelada pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a meditação de todos nós. E o primeiro livro a ser sorteado aqui é o livro de Glórias e glórias e glórias e aleluias ao Senhor nosso Deus. Livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. Livro de 2 Samuel é uma meditação para todos nós. Lembrando que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, estarei lendo somente 7 versículos, mas você deve interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, lendo todo o capítulo, para que você traga anjos celestiais e a presença do Espírito Santo de verdade para a sua presença, aonde quer que você esteja lendo e meditando no livro e no capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E o capítulo de 2 Samuel é o capítulo de número 2 Samuel, capítulo 10. É uma palavra revelada para a meditação de todos nós, escolhida pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Livro de 2 Samuel, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, que está escrito assim. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon,
e seu filho, Anum, reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: pensas que por Davi te haver mandado consoladores, está honrado a teu pai? Está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele e os seus servos para reconhecerem a cidade e espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi e lhes rapou metade da barba. Ele lhes cortou metade das vestes, até as nádegas, e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pé, 2 Ciros de Bet-Reob e 2 Ciros de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 10 do livro de 2 Samuel, está escrito assim: Davi derrota os Amonitas e os Ciros. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre. Vamos estar dando início, então, ao sorteio dos 100 rebanhos. Escolham para ser parte um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo, de 1 a 100. Estaremos iniciando o sorteio pelos rebanhos de números ímpares. E o primeiro rebanho ímpar a ser sorteado é o rebanho ímpar de número 41 e rebanho 91, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 41 ao 48 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 41 e do rebanho 91. Salmos, capítulo 120, para quem escolheu ser parte do rebanho par 42 e do rebanho 92, Salmos, capítulo 120, para sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 15 e rebanho 65, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 15, que é o livro de Esdras. 10 capítulos possuem o livro de Esdras. Vamos ver então qual vai ser o capítulo escolhido aqui pelo Espírito Santo do Senhor Deus. Livro de Esdras, capítulo 6, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 15 do rebanho 65, livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 7, para quem escolheu ser parte do rebanho par 16 do rebanho 66, livro de Esdras, capítulo 7. Vamos agora darmos início às 12 ministrações do livro de Salmos, onde eu peço que todos vocês meditem somente no seu pensamento o número de 1 a 12, para no final dessa live estarem recebendo um capítulo do livro de Salmos. Vamos agora, será uma palavra, mais uma, palavra revelada ao seu coração para a sua vida, em direção a uma resposta que você esteja aguardando da parte do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O primeiro capítulo é o capítulo 62. Salmos, capítulo 62. É a nossa primeira ministração das 12 ministrações que serão feitas durante toda a nossa live. Salmos, capítulo 62, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós,
para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 62 do livro de Salmos está escrito assim: exortação à confiança. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O primeiro, vamos agora a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 7 e rebanho 57, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 9 ao 16, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 7 do rebanho 57. Salmos capítulo 121, para quem escolheu ser parte do rebanho par 8 do rebanho 58. Salmos capítulo 121. Para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 37 e rebanho 87, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 55, 2 Timóteo. Não, 2 Timóteo 4 capítulos possuem o livro de 2 Timóteo, no qual o sorteado aqui é o capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 37, do rebanho 87, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 38, do rebanho 88, 2 Timóteo, capítulo 8. Perdão. 2 Timóteo, capítulo 2, para a meditação dos rebanhos pares. Olhei para o número 8 e falei 8, mãe. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações, somente no livro de Salmos, e o próximo capítulo a ser sorteado é o capítulo 140. Salmos capítulo 140 é a nossa próxima ministração. Para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 140, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: livra-me, Senhor, do homem perverso. Guarda-me do homem violento, cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios. Preserva-me do homem violento, os quais se empenham por me desviar os passos. Os soberbos ocultaram armadilhas e cordas contra mim, estenderam-me uma rede à beira do caminho, armaram ciladas contra mim. Digo ao Senhor, tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor, força da minha salvação, tu me proteges a cabeça no dia da batalha. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 140 do livro de Salmos está escrito assim: contra inimigos e pérfidas. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 35 e rebanho 85, que estarão meditando no livro de Salmos, capítulo 119, mas somente o versículo 73 a 80 do capítulo 119, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 35 do rebanho 85. Salmos, capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho par 36 do rebanho 86. Salmos, capítulo 122, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 27 e rebanho 77, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Jesus. Salmos capítulo 103, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 27 do rebanho 77, Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 104, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 28 do rebanho 78, Salmos capítulo 104, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, onde o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número... Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos capítulo 144. Salmos capítulo 144. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Salmos capítulo 144, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio, em quem me submete o meu povo. Senhor, o que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 144 do livro de Salmos está escrito assim: ações de graças pela proteção de Deus. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote, muito importante para todos vocês, essa mensagem. Anotem todos os livros e capítulos e confiram nas Escrituras Sagradas. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro
e oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Quem não conseguiu anotar, lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui no @as_sem-ovelhas, onde vocês podem estar assistindo novamente, pausando e anotando e conferindo tudo nas Escrituras Sagradas. E quem quiser ofertar, ou através desse QR Code, ou através do vídeo fixado no nosso perfil. Ou na descrição da live. Ou, isso, lembrando também que ou na descrição da live, tá bom? Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 39 e rebanho 89, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Salmos capítulo 49, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 39 do rebanho 89, Salmos capítulo 49. Salmos capítulo 50, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 40 e do rebanho 90, Salmos capítulo 50, para sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 33 e rebanho 83, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 33 e do rebanho 83, Salmos capítulo 24. Salmos capítulo 25, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 34 do rebanho 84, Salmos capítulo 25, para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha no seu pensamento o número de 1 a 12. E no final dessa live, recebam um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos capítulo 137 é a nossa próxima ministração. 137, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim. Perdão. Salmos capítulo 137, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia. Pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até aos confins. Arrasai-a, arrasai-a, até aos fundamentos. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 137 do livro de Salmos está escrito assim: saudades da pátria. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos a mais um sorteio dos 100 rebanhos. Agora iniciando mais uma vez do rebanho de número ímpar. Rebanho ímpar de número 11, rebanho 61. Escolha o número de 1 a 100. Seja você também parte de um dos 100 rebanhos do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o próximo capítulo, o livro, né? É o capítulo 100, é o livro de Salmos, capítulo 128, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar. 11 do rebanho 61, Salmos, capítulo 128. Salmos, capítulo 129, para quem escolheu ser parte do rebanho par. 12 do rebanho 62, Salmos, capítulo 129, para a sua meditação. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 13, rebanho 63, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 29, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar. 13 do rebanho 63, Salmos, capítulo 29. Salmos, capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho par. 14 do rebanho 64, Salmos, capítulo 14.
Oh, glória. Salmos capítulo 29, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar. Salmos capítulo 30, para quem escolheu ser parte do rebanho par. 14 do rebanho 64. Salmos capítulo 30. Falando o número do rebanho, né? Vamos a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos. Salmos a ser ministrado, o próximo é o capítulo 41. Salmos capítulo 41 é a nossa próxima ministração. Glórias e aleluias. Salmos capítulo 41, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Bem-aventurado o que acode aos necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhes afofas a cama. Disse eu, compadece-te de mim, Senhor. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engedram males contra mim, dizendo: Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 41 do livro de Salmos está escrito assim: a calúnia dos inimigos e o socorro de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos apresentar para todos vocês mais novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações foram anuladas ou que não é mais necessárias para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. São elas: 1. Ofertas. 2. Sacerdotes. 3. Receber a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, sua moradia, por outra pessoa. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia, para estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 afirmações. Prove na Bíblia Sagrada que uma só delas foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 21 e rebanho 71, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 129, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 21 e do rebanho 71, Salmos capítulo 129. Salmos capítulo 130, para quem escolheu ser parte do rebanho par 22 e do rebanho 72, Salmos capítulo 130, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 5 e rebanho 55. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 31, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 5 e do rebanho 55, Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 32, para quem escolheu ser parte do rebanho par 6 e do rebanho 56, Salmos capítulo 32, para a sua meditação. Vamos aqui a mais uma ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 12. Salmos capítulo 12. É a nossa próxima ministração, tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 12, do versículo 1 ao 7, está escrito assim: Socorro, Senhor, porque já não
há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 12 do livro de Salmos está escrito assim: auxílio contra a falsidade. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora todos vocês abençoados, irei apresentar mais uma mensagem, agora da minha filha, que é também filha do meu marido e o apóstolo e sacerdote desse ministério, pois ela explica com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Prestem bastante atenção nessa mensagem. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim.
Muitíssimo amém. Está dado mais um recado muito importante. Quem deseja ofertar, através do QR Code aqui em cima. E lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais aqui. E na descrição dessa live tem um vídeo fixado no perfil. Ou através do QR Code aqui acima da minha cabeça. Voltamos aqui a mais um sorteio de mais um rebanho. Escolha um número de 1 a 100. E faça parte você também de um dos 100 rebanhos do Senhor Jesus Cristo. Rebanho ímpar sorteado, rebanho 31 e rebanho 81, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 31 e do rebanho 81, Salmos capítulo 21, Salmos capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho par 32 e do rebanho 82, Salmos capítulo 22, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 19 e rebanho de número 69, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 48, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 19, do rebanho 69, Salmos capítulo 48 para a sua meditação. Salmos capítulo 49, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 20 e do rebanho 60, Salmos capítulo 49 para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 119, mas somente do versículo 65 ao 72. Glórias e aleluias. Capítulo 119, do versículo 65 até o 7º versículo. E vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações são todas numeradas, assim como as orações do livro de Salmos, todas elas são numeradas. Oração de número 12. Santíssimo Senhor Jesus, ó Cristo, nossa abundante fonte de águas vivas, eu lhe peço a purificação, restauração e renovação dessas suas ovelhas amigas e fiéis, membros da sua igreja virtual, as underline, sem ovelhas, e que elas possam alcançar suas promessas e prosperidades para os que temem e são fiéis ao Senhor e à sua palavra. E que haja os poderes que há no fogo do Espírito Santo de verdade, sendo derramado agora sobre o alto de nossas cabeças, até a planta dos nossos pés, queimando e destruindo todo o espírito do mal e toda obra do espírito do mal que tentar nos impedir de nós fazermos a nossa obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Que seja destruído ele e toda a obra dele agora. E que chegue a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em cada vida aqui presente, cada lar, cada ambiente, aonde essa live for compartilhada. Em o nome do Santo dos Santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo. Glórias e aleluia, Senhor, no meu muitíssimo amém. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 119, do versículo 65 até o 7º versículo, que está escrito assim: Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 está escrito assim: excelência da lei divina. Glórias, aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado aqui, que é o rebanho ímpar de número 45 e rebanho 95, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de
livro 26, que é o livro de Ezequiel. 48 capítulos possui o livro de Ezequiel. Vamos ver qual o Senhor Deus estará escolhendo para a meditação dos rebanhos sorteados. Livro de Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8, para a meditação de quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 45, e do rebanho 95. Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 9, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 46, e do rebanho 96. Livro de Ezequiel, capítulo 9, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 25 e rebanho 75, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... livro 40, que é o livro de Mateus. 28 capítulos possui o livro de Mateus. Vamos ver então qual vai ser o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Mateus, capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 25, e do rebanho 75, livro de Mateus, capítulo 24, para a sua meditação. Mateus, capítulo 25, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 26, e do rebanho 76, livro de Mateus, capítulo 25, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o próximo capítulo a ser ministrado é o capítulo de número 20. Salmos, capítulo 20, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 20, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 20 do livro de Salmos está escrito assim: oração a favor do rei. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho ímpar. Rebanho ímpar de número 49, rebanho 99, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, 49, do rebanho 99, Salmos, capítulo 2. Salmos, capítulo 3, para quem escolheu ser parte do rebanho par, 50, e do rebanho 100, Salmos, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 9 e rebanho 59, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, escolhida aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, no livro de Salmos, capítulo 61, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 9, do rebanho 59, Salmos, capítulo 61. Salmos, capítulo 62, para quem escolheu ser parte do rebanho par 10 e do rebanho 60, Salmos, capítulo 62, para a sua meditação. Voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos. Escolha o número de 1 a 12 e no final dessa live receba um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação. Salmos, capítulo 115, é a nossa próxima ministração. Salmos, capítulo 115. Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Salmos, capítulo 115, do versículo 1 ao 7.
Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, nem som nenhum lhe sai da garganta. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 115 do livro de Salmos está escrito assim: honras somente a Deus. Louvado seja, engrandecido o nome do nosso Senhor Jesus o Cristo. O rebanho ímpar sorteado, o rebanho de número 23 e rebanho 73, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todo sempre, no livro de Salmos capítulo 122, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 23 e do rebanho 73. Salmos capítulo 122 para sua meditação. Salmos capítulo 123 para quem escolheu ser parte do rebanho par 24 e do rebanho 74. Salmos capítulo 123 para sua meditação. Vamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 43 e rebanho 93, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Louvado seja, engrandecido sempre o nome do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 102, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 43 e rebanho 93. Salmos capítulo 102, para a sua meditação. Salmos capítulo 103, para quem escolheu ser parte do rebanho par 44 e do rebanho 94. Salmos capítulo 103, para a sua meditação. Vamos a mais uma ministração. Capítulo Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 25 ao 32. 25 ao 32. Do capítulo 119. 25 ao 32. 25 ao 7º versículo. Está escrito assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permitas, Senhor, seja eu envergonhado. Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 119 do livro de Salmos está escrito assim: excelência da lei divina. Glórias, aleluias. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 29 e rebanho 79. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Salmos capítulo 27, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 29, do rebanho 79. Salmos capítulo 27. Salmos capítulo 28, para quem escolheu ser parte do rebanho par 30 e do rebanho 80. Salmos capítulo 28, para a sua meditação. Agora vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 1 e rebanho de número 51, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro 23, que é o livro de Isaías. 66 capítulos possui o livro de Isaías. Vamos ver então qual vai ser o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Isaías, capítulo 21. Isaías capítulo 21, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 1 e do rebanho 51. Livro de Isaías capítulo 21. Isaías capítulo 22, para quem escolheu ser parte do rebanho par 2 e do rebanho 52. Isaías capítulo 22,
para a sua meditação. Agora voltamos às 12 ministrações do livro de Salmos, no qual o capítulo sorteado aqui, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o capítulo de número 71. Salmos capítulo 71 é a nossa próxima ministração, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores, constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu forte refúgio. Glórias, aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 71 do livro de Salmos está escrito assim: súplicas de um ancião. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 3 e rebanho 53, estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de... livro 42, que é o livro de Lucas. 24 capítulos possui o livro de Lucas. Vamos aqui ver qual capítulo será escolhido aqui pelo Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina hoje para todos sempre. Lucas capítulo 24, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar, do rebanho ímpar 13, do rebanho 53. Livro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, também para quem escolheu ser parte do rebanho par 4 e do rebanho 54. Livro de Lucas capítulo 24, para a sua meditação. Voltamos aqui a mais um rebanho ímpar sorteado, que é o rebanho ímpar de número 17 e rebanho 67, que estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e Aleluias. Livro 17, que é o livro de Esther. 10 capítulos possui o livro de Esther. Vamos ver qual vai ser o escolhido aqui pelo Espírito Santo do Senhor Deus, o Espírito Santo de verdade. Esther, capítulo 1, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 17, do rebanho 67. Esther, capítulo 1, para a sua meditação. Esther, capítulo 2, para quem escolheu ser parte do rebanho par 18 e rebanho 68. Esther, capítulo 2, para a sua meditação. Agora voltamos aqui às 12 ministrações do livro de Salmos, onde essa é a 12ª e última ministração das 12 ministrações do livro de Salmos, onde você deve escolher um número de 1 a 12. Salmos capítulo 18 é a nossa próxima ministração. Salmos capítulo 18, do versículo 1 ao 7, que está escrito assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele me... Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou.
Glórias e aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aqui neste capítulo 18 do livro de Salmos está escrito assim: vitória e domínio. Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados sempre o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Querendo me impedir aqui de finalizar a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao último rebanho ímpar sorteado. Rebanho ímpar de número 47, rebanho 97. Estarão meditando na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, no livro de Glórias e aleluias, toda honra, toda glória e todo louvor sejam sempre dados ao nome do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Salmos capítulo 119, mas somente o versículo 169 ao 176, para quem escolheu ser parte do rebanho ímpar 47 do rebanho 97. Salmos capítulo 124, para quem escolheu ser parte do rebanho par 48 do rebanho 98. Salmos capítulo 124, para a sua meditação. Agora todos vocês irei apresentar as 12 ministrações que foram ministradas, né? Vai ser sorteada agora. Peço que todos vocês, mais uma vez, pensem somente no seu pensamento, um número de 1 a 12, para agora, no final da live, receberem um capítulo do livro de Salmos para a sua meditação, que será uma palavra revelada para a sua vida, para o seu coração, da parte do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para você que pensou no número de 1 a 12, calma, produção. Lembrando a todos vocês que o primeiro livro sorteado, que foi o livro de 2 Samuel, capítulo 10, é uma meditação para todos nós. 2 Samuel, capítulo 10, é uma meditação para todos nós, tá bom? E agora sim, vamos às 12 ministrações. Para você que pensou no número de 1 a 12, se você pensou no número 7, Salmos capítulo 62 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 4, Salmos capítulo 140 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 9, Salmos capítulo 144 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 1, Salmos capítulo 137 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 11, Salmos capítulo 41 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 5, Salmos capítulo 12 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 10, versículos 65 ao 72 do capítulo 119 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 12, Salmos capítulo 20 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 6, Salmos capítulo 115 é a palavra revelada para a sua meditação. Para você que pensou no número 2, versículo 25 ao 32. 25 ao 32 do capítulo 119, para quem pensou no número 2. Para quem pensou no número 3, Salmos capítulo 71 é a palavra revelada para a sua meditação. E para você que pensou no número 8, Salmos capítulo 18 é a palavra revelada para a sua meditação. Agora vamos apresentar para todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui nos comentários abaixo: eu, o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito.
em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, e faça essa leitura. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continue na oração em voz alta. Senhor Jesus, eu entrego a ti também o meu jugo e o meu fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E logo após, na próxima live, entre em contato conosco, escrevendo aí nos comentários, né? Eu recebo e reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, e em minha vida, tá? Porque, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, aquele que me confessar diante do homem, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. E aquele que me negar diante do homem, eu também me negarei diante dele, diante do meu Pai que está no céu. E entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais no @as_sem-ovelhas, para nós estarmos tirando todas as suas dúvidas. Agora vamos apresentar para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossas igrejas virtuais. A nossa denúncia de número 103, que está escrita assim: muita atenção, pois você, sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examinem o livro de Filipenses, capítulo 4, com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 20, com foco no versículo 2, 18 e 19, livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examinem quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e também para os seus negócios. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações presentes nessa mensagem, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias, que o prêmio somado ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Você encontra as 7 afirmações na mensagem de número 64,
dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar todas as suas dúvidas, assista às nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MileOfertaDin. Mile com 2 L's e E, MileOfertaDin. De segunda a sexta às 7 horas da noite. Vamos agora apresentar para vocês os nossos recados finais. Muita atenção! Todos que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para todos vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra do Senhor Deus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, que está escrito assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. E lembrando a todos vocês que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de empregos e trabalhos, às oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês que estiveram conosco até aqui, vocês que chegaram depois, também sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de segunda a sexta, 12 minutos antes das 8 horas da noite. E lembrando a todos vocês que aos finais de semana, no sábado e no domingo, é sorteado duas ministrações feitas durante toda a semana para estarem sendo reprisadas nesse mesmo horário, 12 minutos antes das 8 horas da noite até as 9 horas e 7 minutos da noite. Tá bom? Então, de segunda a segunda temos live, de segunda a sexta ao vivo e sábado e domingo reprise. Tudo para mais honra e glória do nome do nosso Senhor Deus. Aguardo vocês na próxima live. Sejam todos muitíssimo abençoados, capaz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, Senhor meu, muitíssimo amém. Muitíssima gratidão a todos.